Olá. No que diz respeito aos deveres das partes e dos procuradores, essa descrição está no capítulo 2 do título Em Estudo, ainda tratando dos sujeitos do processo, especificamente dentro das partes, tratando das partes e dos procuradores. Bem, o título é subdividido em algumas seções, e estas seções tratam dos principais aspectos que podemos destacar. O número 1, que é a enumeração dos deveres das partes. Essa enumeração está situada no artigo 77 e traz diferentes resultados, diferentes efeitos jurídicos a depender da situação encontrada, da situação verificada. O segundo aspecto que fala dos deveres da parte diz respeito justamente à responsabilidade por dano processual. A responsabilidade por dano processual, ela irá se manifestar pelo menos por dois grandes institutos: a responsabilização por atos praticados em má-fé processual e também o antigamente conhecido como atentado, que atualmente caracteriza-se como ato atentatório à dignidade da justiça. A litigância de má-fé tem algumas repercussões que veremos a seguir e distingue-se da própria resolução do atentado contra a dignidade da justiça, quanto aos destinatários dos atos praticados e também o procedimento a ser adotado. Bem, basicamente, essa é uma forma de expressar o princípio da boa-fé processual. Os deveres das partes, que estão ali enunciados nos incisos do artigo 77, são densificados através desses dois institutos. A parte geral do Código de Processo Civil estabelece, dentre tantos princípios, a eficácia da boa-fé processual, bem como o princípio da cooperação. E, desta forma, podemos concretizar essas atitudes que são enumeradas por meio dessas condutas. O terceiro aspecto que é colocado pelo Código em sua topografia é justamente as custas processuais. Essas custas advêm de diversas fontes, de diversos serviços prestados na justiça, sendo muitas vezes honorários sucumbenciais, honorários periciais, multas que podem advir do processo, dentre outras despesas como emolumentos, custas cartorárias e todos esses outros gastos pecuniários, de natureza pecuniária, que irão incidir no correr do processo. Via de regra, o serviço da justiça não é um serviço gratuito, é um serviço que deve ser remunerado. Entretanto, a imposição da necessidade e do necessário pagamento de cada um desses serviços não deve constituir um óbice à realização da justiça. É, portanto, essa fundamental razão para o estabelecimento da gratuidade de justiça como instituto, o instituto que irá materializar o princípio da isonomia substancial, ou seja, equiparar aquelas pessoas que não têm condições de efetivamente pagar pelos serviços prestados no Poder Judiciário e visando permitir o acesso dessas pessoas consideradas hipossuficientes à justiça, é estabelecido o Instituto da Gratuidade Judiciária. Esse instituto, como veremos a seguir, tem sede constitucional
e materializa-se por diversas leis esparsas, sendo a Lei 1050 uma delas, 1060 de 1950 e o próprio Código de Processo Civil. A fim de ressaltar a parte inicial, que trata justamente dos deveres das partes, passemos a sua enumeração. Basicamente, o artigo 77 traduz 6 deveres fundamentais que as partes devem atender na relação processual. Primeiramente, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Essa verdade não é mais a verdade meramente formal, como outrora estabelecida nos primórdios da fase científica do direito processual. Agora, a verdade buscada realmente é a verdade substancial. Então, constrói-se a responsabilidade de praticar os atos processuais, sejam instrutórios, sejam postulatórios, sejam os mais diversos atos da ampla defesa e do contraditório, que devem estar eivados da manutenção da verdade no processo. O segundo direito a ser assegurado é não formular, o segundo dever a ser assegurado é não formular pretensão ou apresentar ciência ou apresentar defesa ciente de que está destituída de fundamento. É importante ressaltar que os examinadores costumam trazer à baila uma pegadinha comum, que é a destituição de fundamento como sendo a base para a anulação daquele ato processual ou para a ineficácia daquele ato processual. Mas não é esse o vício apontado aqui no dever das partes, nesse segundo inciso. Ocorre que a apresentação de determinada pretensão ou de determinado direito destituído de fundamento é uma coisa corriqueira de acontecer, pois muitas vezes a parte apresenta uma cláusula, um pleito, apresenta ao judiciário um pedido que, ao fim e ao cabo, é considerado sem provimento. Sendo assim, quaisquer partes que, porventura, perdessem a causa no que tange ao seu mérito, seriam, portanto, penalizadas pela ausência do dever de fundamentar sua pretensão. Isso seria afastar de todo a justiça e o direito. O que é ressaltado aqui como dever da parte é não apresentar pretensão destituída do fundamento, desde que ela esteja ciente dessa destituição. Então, o conhecimento, a ciência dessa ausência de fundamento é que é punido pelo ordenamento jurídico e que, mais uma vez, é uma manifestação da tutela da boa-fé processual que é exigida pelo legislador. Bem, o terceiro aspecto também coaduna com o segundo já avaliado, que é justamente não praticar atos desnecessários à defesa do direito. Aqui, mais uma vez, nós temos uma limitação, uma ponderação ao princípio da ampla defesa e do contraditório pelo princípio da boa-fé processual. Muitas vezes, a parte pode praticar atos regularmente constituídos, formalmente constituídos, mas destituídos de qualquer pretensão, apenas com o objetivo protelatório, apenas com o objetivo de retardar aquela demanda, de causar mais gastos à parte ex-adversa, e essa não é uma postura de acordo com os deveres da parte exigidos pelo Código de Processo Civil, em conjunto com todo o ordenamento jurídico que tem o fundamento na boa-fé. Prosseguindo, o quarto dever que podemos ressaltar é o dever de cumprir as decisões judiciais.
essas decisões podem ser provisórias ou definitivas. Assim, as tutelas provisórias, as liminares, os cumprimentos provisórios, as tutelas de evidência devem ser prontamente atendidas, obviamente seguindo os quesitos que garantam aí a efetividade da jurisdição e uma segurança para esse executado que ainda não foi plenamente condenado no mérito. Entretanto, a parte não pode recusar obediência a decisões de quaisquer natureza, sob pena de constituir aí uma infração ao dever das partes. Temos também o quinto dever, que trata-se de uma informação, declinar o endereço para intimação na primeira manifestação dos autos. É claramente uma concretização do princípio da cooperação. Na primeira manifestação do autor, em sua petição inicial, ele deve sim declinar o endereço, seja de seu domicílio, seja de seu efetivo trabalho, onde ele deverá ser intimado. Por outro lado, da mesma forma, o réu, em sua primeira oportunidade de manifestar-se, deve também trazer ao juízo essas informações como um dever, constituindo um dever que manifesta aí a cooperação para o regular deslinde dessa demanda. E por fim, temos que também é dever da parte não praticar nenhuma inovação ilegal sobre o estado de fato do bem litigioso ou do direito ali discutido naquela demanda. Ressaltamos nesse aspecto que a inovação precisa ser ilegal. A parte pode sim transacionar, pode alienar, pode fazer uso dos direitos reais, subjetivos, potestativos, desde que o uso desses direitos não seja uma manifestação ilegal da disposição dos mesmos. Vamos exemplificar? No processo de execução, na fase de execução ou no processo autônomo, qual seja, uma vez que o próprio executado, aquele que vai pagar a dívida ali exigida no processo, aliena esses bens, vende esses bens após a intimação, no caso do cumprimento de sentença, ou a citação, no caso de um processo de execução, uma vez que ele aliene esses bens, ele estará incidindo no crime de fraude à execução, previsto penalmente, e com base na independência das instâncias, ele irá responder perante a justiça criminal e perante também a justiça civil. É uma inovação ilegal no processo. Por outro lado, não punida criminalmente, mas também punida de vício de anulabilidade no direito civil, a fraude contra credores também pode ser materializada por meio de uma alienação de um bem que esteja ali naquele patrimônio que irá responder por determinado litígio, por determinada cobrança por parte dos credores, entretanto, antes da intimação da execução. Portanto, muito embora não seja caracterizado o crime de fraude à execução, resta caracterizada, sim, a fraude contra credores, que é um ilícito civil. E também é um descumprimento dos deveres das partes exigidos no Código de Processo Civil. Há uma consequência prevista tanto no direito material, no Código Civil, quanto no direito adjetivo, que é o Código de Processo Civil. Agora, exemplo de inovação legal é o que veremos mais à frente na sucessão processual. A sucessão processual, prevista no artigo 109, é um exemplo onde há uma relação processual e o bem litigioso, o bem que está sendo disputado, troca a titularidade do seu proprietário, do seu detentor de direitos.
Aí há uma inovação legal permitida, portanto que não caracteriza o descumprimento dos deveres da parte. Os detalhes dessa inovação, no caso de sucessão processual, serão vistos mais à frente. Então, por hora, esses são os deveres das partes dentro do assunto partes e procuradores.